Fala, audiência, tudo bem? Hoje aqui temos uma boa polêmica no Mariola Fight para definir qual foi o maior jogador do Flamengo nesse primeiro quarto do século XXI. Considera aqui de 2001 a 2025, ou seja, números de 2026 não estão nessa análise agora. E essa disputa envolve dois ícones do Flamengo nesse século, o Gabriel Barbosa, Gabigol, e o Arrascaeta. Aqui no canal eu havia feito já há alguns meses um vídeo que comparava o Gabigol com o Zico. Por que eu fiz esse vídeo? Porque o Gabigol tinha feito aquela postagem onde ele estava com as duas taças de Libertadores sorrindo e o Zico com um cara de sério assim, com uma taça só, né? Então aquilo me levantou a ideia de fazer uma comparação e esse vídeo está aqui no canal para você ver. Isso mostrava também que à época o Gabigol como ídolo do rubro-negro estava sendo levantado assim ou exaltado a níveis estratosféricos, assim, algumas pessoas comparando ali com o Zico, né? Talvez até, e não, talvez não, com muita certeza, num certo exagero. No entanto, passou o tempo, o Gabigol teve uma fase mais difícil no Flamengo, o Arrascaeta continuou com uma produção altíssima, continuou jogando muito, o Gabigol saiu, o Arrascaeta ficou. E agora, será que o Gabigol, que naquele momento, daquele vídeo, era considerado o maior jogador do Flamengo no século XXI, pode ainda ser considerado assim? Vamos comparar aqui com o Arrascaeta nesse momento, então, a trajetória dos dois, e vamos ver se ainda é, de acordo com o Mariola Fight, critério de pontuação, que usa títulos, identificação individual e performance como critério, se ainda é o Gabigol o maior jogador do Flamengo no século XXI por esse critério. Vamos analisar aqui agora e a polêmica está lançada. Você aí, torcedor rubro-negro e também curioso de outros clubes que está aqui no canal com a gente, porque nosso canal é de futebol, né? Não é nichado para clube, mas deixa aí o seu like, se inscreve aqui, dá essa força pra gente. E está aqui do lado os três critérios: títulos, performance e identificação. Vamos começar aqui com o critério títulos, depois vamos para identificação e, por último, performance com maior peso, peso 3. E o mais importante aqui, na definição desse vencedor aqui do maior jogador do Flamengo no primeiro quarto do século XXI. Vamos lá, então. Títulos. O Arrasca tem 3 Copas Libertadores pelo Flamengo contra 2 do Gabigol. São 3 brasileiros do Arrasca, 2 do Gabigol. Em Copa do Brasil, eles empatam 2-2. Campeonato Carioca dá 5-4 para o Arrascaeta. O Arrasca ainda tem uma Recopa Sul-Americana, igual o Gabigol, e 3 Supercopas do Brasil, enquanto o Gabigol tem 2. Em títulos, o vencedor foi Arrascaeta com 600 pontos contra 430 do Gabigol. Identificação, começamos aqui pelo número de jogos. A Arrascaeta tem 356 contra 308 do Gabigol. Número de gols, o Arrasca fez 98, o Gabigol 161. O Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo nesse século. O Arrascaeta e também o Gabigol, ambos não são atletas da base do clube e também não jogaram por nenhum rival estadual. O aproveitamento de pontos do Arrascaeta é de 71,82%, enquanto o do Gabigol é de 67,53%. No critério de identificação, ganhou então Gabigol com 302 a 299, muito apertado ali. E aqui, obviamente, mais uma vez, é um critério de ponto para tentar chegar a uma conclusão de identificação. Mas, obviamente, cada torcedor vai estar identificado mais ou menos com um atleta ou outro. O que eu vejo aqui no resultado do canal é que os números são coerentes com a minha percepção de que há aí um equilíbrio nessa identificação, porque os dois são muito identificados com a torcida do Flamengo. Vamos então agora para o critério performance, o mais importante, como eu falei, que tem vários itens. Vamos começar aqui então. Premiação mundial, nenhum dos dois recebeu premiações mundiais relevantes das que consideramos aqui no canal, nesse período em que jogaram pelo Flamengo. Já a premiação continental, vamos comparar aqui. Os dois foram eleitos o Rei da América em uma temporada, ou seja, o melhor jogador da América pelo jornal El País em uma temporada pelo Flamengo. Os dois também, em uma temporada, chegaram à segunda colocação como melhor jogador da América pelo El País. No entanto, o Arrascaeta foi considerado o terceiro melhor colocado em um ano, enquanto o Gabriel foi o quarto. E o Arrasca teve mais uma vez na lista dos 10, ficando com a quinta colocação. Vamos para a premiação nacional. Premiação nacional, o Arrascaeta tem uma bola de ouro da revista Placar, assim como o Gabriel Barbosa. Os dois também foram por 2 vezes eleitos para a seleção do craque do Brasileirão. Porém, o Arrasca tem 4 bolas de prata da revista Placar, além dessa bola de ouro. E ainda foi eleito também o melhor jogador do prêmio craque do Brasileirão em 2025,
coisa que o Gabriel Barbosa não conseguiu alcançar. E no ponto de vista dos prêmios estaduais, o Gabriel Barbosa foi 2 vezes o craque do Campeonato Carioca e o Arrascaeta também tem 2 prêmios de craque da competição. O Gabriel ganha aqui no número de vezes que foi para a seleção da competição, 2, enquanto uma vez foi o Arrascaeta, isso sem considerar os anos que foram craques, né? Porque os anos que eles foram craque e seleção. Outro ponto importante do critério, convocações para a seleção nacional. O Arrascaeta jogou 39 partidas pela seleção do Uruguai no período, sendo 8 vezes reserva não utilizado. E foi um jogador de Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo de 2022, além de 3 Copas Américas pela seleção uruguaia, em 2019, 21 e 24. Já o Gabigol, ele foi convocado para a seleção brasileira e jogou em 14 partidas e 4 vezes foi reserva não utilizado. Foi convocado somente para uma competição internacional, a Copa América de 2021. Vale dizer aqui que a convocação para a seleção brasileira, ou melhor, as partidas disputadas pela seleção brasileira, têm um peso maior dentro do nosso critério do que na seleção uruguaia. Outros critérios considerados em performance, como média de gol, o Arrascaeta tem uma média de 0,28 contra 0,52 do Gabriel Barbosa. Também é compreensível, né? Porque o Gabriel é um centroavante, enquanto o Arrasca é um meio ofensivo, né? Artilharia, o Arrascaeta não foi artilheiro de nenhuma competição, enquanto o Gabriel Barbosa chegou a 5 artilharias como jogador do Flamengo. No critério performance, então, quem venceu? Arrascaeta com 1.879 pontos contra 1.552. Agora vamos ver quem ganhou no geral, na soma total dos 3 critérios. E a vitória foi para Arrascaeta com 2.777 pontos. Eu concordo com isso? Qual é a minha opinião pessoal? Vou comparar aqui com o resultado final do Mariola Fight. Na minha opinião pessoal, sim, para mim o Arrascaeta foi o maior jogador do Flamengo nesse primeiro quarto do século XXI. Entendo que o Gabriel marcou muito por gols decisivos em finais, que é muito importante, futebol é gol, mas também o poder decisivo do Arrascaeta na condução do time, na organização das jogadas, também gols importantes, na categoria dele, a forma dele jogar, para mim faz dele o maior jogador do Flamengo nesse primeiro quarto do século XXI. E você, torcedor de futebol, principalmente torcedor rubro-negro, concordou com essa análise? Acha que o Arrascaeta realmente foi o maior jogador do Flamengo no século XXI? Ou é até esse momento, né? Ou pelo menos até 2025? Acha que não? Acha que é o Gabriel Barbosa? Não tem problema nenhum, coloca aqui no comentário, vamos conversar, bota a sua opinião aqui. Obrigado, segue a gente, dá um like, a gente faz esses vídeos aqui. Mesmo que você não concorde com a opinião, não tem problema nenhum. A gente faz com carinho, com detalhe, pesquisa detalhada. Então dá essa força pra gente aqui no canal.